Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais uma parte da Divina Comédia de Dante Alighieri. Mas, primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Nós temos vídeo novo todos os dias às 19 horas. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para o canto 15. A verdadeira caridade apresenta-se sob a forma de permanente inclinação à prática do bem, assim como a cobiça dos valores mundanos traduz inclinação para a prática do mal. Aquela santa vontade impôs silêncio ao doce cantar, mantendo em repouso as maviosas cordas distendidas e afinadas pela mão de Deus. Como seria possível aos nobres espíritos permanecerem indiferentes aos meus rogos, se para dar o seu consenso a tal pedido foram unânimes em calar-se? Justo é que eternamente padeça castigo quem por amor de bens transitórios renuncie ao amor divino. Profundo, né? Ocorre às vezes com um céu tranquilo e puro que o olhar seja traído pelo fulgir de repentina fagulha. Dir-se-ia estrela a mudar de sítio se uma delas faltasse naquele ponto celeste onde tal luz surgiu e brilhou por instante. Foi assim que, do braço direito para os pés da cruz partiu um dos astros da constelação de Lúmens que responde a colar. Não se perdeu a pérola do seu fio ao descer pela fulgurante linha, qual chama a luzir sob alabastro. Assim Pia foi vista comportar-se, segundo a descrição do nosso maior poeta. Nosso maior poeta? Quem será? Nota do editor 451. Segundo descreve Virgílio na Eneida, Enéas visitou nos Campos Elíseos a sombra do seu pai Anquises. Anquises é o poeta, o maior poeta. Pelo menos na época dele. E para ti, para você, qual é o maior poeta de todos os tempos? Coloque nos comentários abaixo. A alma de Anquises, quando nos Elíseos encontrou o filho Enéas. Os sangues meus, o superinfusa, gracia dei sic tibi cui, bis unquam já no reclusa. Nota de editor 452. Ó sangue meu, ó infinita graça de Deus, a nenhum outro serão abertas duas vezes as portas do céu? Quem assim exclama, conforme se vê depois, é Catiaguida, trisavô de Dante. Interessante. Assim aquele lume, minha atenção concentrou-se na alma que falava. Voltei o rosto para Beatriz e em outra obtive por resposta a confusão. Brilhava nos olhos da minha dama tal sorriso que, ao encará-la, julguei chegar ao imo da graça no eterno paraíso. E aquele outro espírito, feliz no aspecto e no tom da voz, ajuntou as palavras que antes pronunciara, outras que, por demasiado profundas, não pude compreender. Não voluntária, mas necessariamente, foi o que formulou-as assim complexas, pois o conceito delas estava acima do mortal entendimento. Mas, em seguida, o distinto arco de elevado efeito afrouxou tanto a sua atenção que as palavras posteriormente pronunciadas estiveram ao nível da minha compreensão, e foram estas: Louvado sejas
tu que és uno e trino e benigno, te mostras para com a minha descendência. Foi isso que inicialmente pude distinguir, mas ele prosseguia. Vens cumprir, ó filho, o meu longo, ardente anelo, sonhado desde quando me foi possível ler ao grande livro da eternidade, onde não se muda o que é branco ou escuro. Agraciado por esta luz que me deu aquele que também concedeu-te asas, com que foi possível a subida, alcanço atingir o teu pensamento, pela virtude dele que é o primeiro em tudo, assim como o número 5 ou o número 6 pela mesma unidade, primeira, tão formados. Quem eu seja, e por que te pareço com mais brilho que os outros desta grei venturosa, não demonstras curiosidade em saber. Ages corretamente, pois o espelho desta vida eterna vai refletindo o pensamento ainda antes que ele nasça, e a todos, os mais e os menos exornados, instantaneamente vai patenteando. Assim disso, o grande amor que em minha tua mente arde em nome da santa caridade, mais se acenderá e me estimulará se ouvir a tua voz segura, franca e leda formular pergunta. Externar desejo, pois o deferimento a tal pedido já foi decidido. Voltei-me para Beatriz. Ouvindo-me antes que eu falasse, acendeu com gesto e sorriso, tais que do meu desejo ainda mais se estenderam as asas. Comecei então por dizer: em todos vós, ó bem-aventurados, o amor e o engenho foram dispostos por igual medida e peso, quando vos apareceu pela primeira vez Deus, que possui todas as qualidades em grau perfeitíssimo. Ele, a quem deveis a reverência, vos exorna com calor e lume, de tal forma idênticos que nenhuma comparação o explica a suficiência. Mas, entre os mortais, a vontade e os modos para fazê-la atuante têm forma e poder diferentes, por motivos que a vós são patentes, mas escapam ao nosso entendimento. Eu, portanto, mortal, sujeito a tal desigualdade, unicamente com o ardor da alma posso retribuir ao bondoso acolhimento. Suplico, pois, ó topázio resplandente, que enfeitas nossa gema preciosa, me dês a alegria de conhecer teu nome. Um parágrafo enorme para pedir o nome da pessoa. Você já fez alguma coisa assim? Coloque nos comentários abaixo, se já. Com voz maviosa respondeu-me: ó descendente que afregamente eu aguardava, sou um teu ancestral. E prosseguiu: o que te deu o nome familiar há já mais de 100 anos aguardo no purgatório. Quem será? Nota do editor 453. Alighiero, filho de Cacciagilda, deu nome à família, permaneceu no purgatório, segundo o poema, por mais de um século, purificando-se do pecado da soberba. Seu filho, Belintione, foi pai de Aglieto II, por sua vez, pai de Dante. Interessante. O que te deu o nome familiar há mais de 100 anos aguardo no purgatório, no primeiro círculo. Meu filho foi o teu bisavô. Será conveniente, pois, que procures diminuir teu penar no purgatório através de preces e boas obras. Florença vivia em paz,
casta, sóbria, cingida por antigos muros, dentro dos quais fora erguido o templo que mesmo hoje assinala a passagem das horas. Não te exibiam ainda por ali colares encadeando joias, nem diademas, saias recamadas e cintas adornadas, mais valiosas do que a própria dona. Não sucedia que, já no berço, as filhas atormentassem o pai, pois então o tempo de casá-las e o seu dote combinavam-se adequadamente. As residências não eram maiores do que o necessário para o bem acomodar as famílias, não sendo ainda corruptos os usos florentinos, como se tornaram depois que os costumes de Sardenhapalo induziu-os a exibir na praça o que deveria ser restrito à alcova. Montemalo não havia ainda sido vencido pelo nosso utilatório. Utilatório, nota editor, 454. Montemalo, forma gráfica pela qual Dante designou o Monte Mário, identificador de Roma. Utilatório seria o monte identificador de Florença. Vencido pelo nosso utilatório, o qual, superando ao outro na magnificência, há de superá-lo ainda mais na decadência. Cheguei a ver Belincioberti vestindo couro com botões de osso. Quem é? Belincioberti. Nota do editor 455. Belincioberti dei Ravignali, um dos mais eminentes cidadãos florentinos. Vestindo couro com botões de osso, enquanto a esposa baixava o espelho sem haver tingido as faces. Também testemunhei os Neri e os Vecchios. Neri e os Vecchios, nota do editor 456. Neri d'Oltrarno, nobre família florentina do partido guelfo, o mesmo se diga dos Vecchios. Também testemunhei os Nerli e os Vecchios, cobrindo-se com pele sem qualquer riqueza, enquanto suas consortes, na roca e no fuso, encontravam ocupação deleitosa. Afortunadas, pois todas estavam certas do sítio de sua sepultura e nenhuma via o leito conjugal desertado pelo marido em viagem pela França. Uma velava junto ao berço do filho, nimbrando naquele ingênuo linguajar que faz o encanto de pai e de mãe com criança em tenra idade. Outras, enquanto na roca trabalhavam o fio, narravam aos familiares as legendas dos troianos, de Fiesole e dos antigos romanos. Suscitaria então maravilha tamanha a existência de uma Tianghella e de um Lapo Salterello. Quanta maravilha despertaria hoje a presença entre vós de Cornélia ou Cincinato. Lapo Salterello, nota do editor 457. Tianghella dei Tossighi, mulher casada, famosa por sua impudicícia. Lapo Salterello, jurista e poeta notório pela corrupção. Que coisa, né? Em tempo assim repousado, em um viver citadino assim tão belo, reinado de concórdia entre as famílias, deu-me Maria, a minha mãe, que entre gritos me recebeu. Na pia batismal recebi os nomes de Cristão e de Catiaguida. Meus irmãos foram Moronto e Eliseu. Minha esposa nasceu em Val de Pado. Daqui teve origem seu sobrenome. Acompanhei depois o imperador Conrado. Conrado? Quem será? Nota do editor 458.
Conrado III da casa de Rafelstaufen, um dos monarcas presentes na cruzada de 1147, no curso da qual faleceu o trisavô do poeta. Foi bem antes de Dante, então. Acompanhei depois o imperador Conrado, pelo qual fui armado cavaleiro, tanto se agradou ele dos meus cometimentos. Seguiu na guerra contra o infiel que usurpa o vosso direito da terra santa, por culpa do pastor que não a cuida. Por aquela torpe gente fui tirado ao mundo falaz, cujo amor usa tanto manchar as almas. Pelo martírio da morte subi a eterna paz do paraíso. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir, adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e volte amanhã para mais uma parte da história. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã, 19 horas, pelo horário de Brasília, e tchau!